Sou Ismael Pereira, diretor da Cruz Vermelha no Rio Grande do Sul. Estamos no 8º episódio da nossa sequência de conversas com profissionais e organizações que atuam no setor humanitário, no trabalho humanitário, dentro de operações de resposta, recuperação e integração socioeconômica pós-desastres, mas também um pouquinho antes, para a gente pensar outras políticas que possam servir para trocar o paradigma de parar de responder tanto e começar a prever, mitigar e reduzir danos e riscos de desastres no Brasil e no Rio Grande do Sul. Gostaria de agradecer imensamente a nossa equipe de produção, né, a A3 Produtora, que vem acompanhando desde o primeiro episódio, e outros vídeos institucionais da Cruz Vermelha. A gente fez um documentário muito legal que está no nosso canal do YouTube, que a A3 produtora A3, ela produziu. E então não deixem de acessar o nosso canal também para verificar os outros conteúdos que a gente tem gravado. Então eu queria agradecer aqui o nosso diretor, o Rômulo, e os nossos operadores de câmera, o Marcos e o Pedro, e também a nossa produtora, a Roxane. Hoje a gente recebe o Jader Pires Lopes, um assistente social, consultor para organizações humanitárias dentro da área de políticas de proteção, pensando uma outra estética de um trabalho humanitário que vocês ainda não viram, que pelo menos a gente ainda não conversou sobre isso, mas que é muito importante e é uma das principais áreas de prevenção, mitigação e também de resposta no mundo dos desastres. Então eu quero dar as boas-vindas ao meu amigo Jader. Obrigado pelo convite, por ter Obrigado. aceitado o nosso convite. Jader, conta um pouquinho sobre a tua trajetória para a gente, e também sobre a tua atuação em 2024 e recentemente nas inundações do Rio Grande do Sul. Ah, primeiro, obrigado por poder estar aqui com vocês conversando um pouco sobre isso. Sou o Jader, de Minas Gerais, migrando por esse Brasil aí por vários espaços, trabalhando principalmente frente à política de assistência social e uma atuação parcerizada também com algumas agências humanitárias, num trabalho focado em consultoria e apoio técnico, né? Vim atuando como assistente social por muitos anos dentro da política de assistência e também por um bom período pude trabalhar com essa parte de consultoria meio que indireta, junto com alguns municípios que atuaram. Inicialmente, os primeiros contatos que eu tive com essa temática da atuação da política de assistência social, hoje que é importante a gente demarcar isso no cenário brasileiro, existe uma política específica para atendimento a direitos sociais, para famílias e pessoas que demandam por necessidades de cunho nas suas relações sociais e demandas sociais. Então existe uma política pública específica para isso, e venho atuando junto com essa questão ligada à atuação da política de assistência, a assistência social no cenário de desastre, já há algum tempo, de forma um pouco mais indireta. Em 2024 eu venho diretamente por conta da situação aqui no Rio Grande do Sul e vim fazendo esse trabalho tanto em 2024 quanto em 2025. Mas nos processos de consultoria eu pude estar em várias cidades litorâneas que lidavam frequentemente com a questão da cheia das marés, em que se afetava muitas moradias próximas ao mar. Cidades como Brumadinho e Mariana também pude estar de forma indireta ali junto com o pessoal que estava à frente, ali coordenando algumas coisas, algumas questões, e pudemos perceber vários desafios que se instalam para as cidades poderem costurar e construir, tanto pelo viés da liderança governamental, da estrutura estatal, na hora da execução, na hora de lidar com os cenários de desastres, tanto nas ações antecipatórias, quanto na situação de enfrentamento em si, quanto também nessa articulação junto à sociedade civil, às agências humanitárias, aos movimentos de voluntários, tudo isso, como que esse cenário ele apresenta vários desafios assim para conseguir lidar, uma vez que está todo mundo no mesmo barco, tentando fazer com o mesmo objetivo, porém cada um acaba indo com uma referência diferente, um posicionamento de liderança diferente, então isso tem sido bem desafiador assim, nesse sentido. Então minha trajetória acabou indo muito por esses lados, enquanto atendia as cidades, hoje estive em todas as regiões do país, eu pude estar atendendo o pessoal, então, enquanto atendia as pessoas, essas demandas também apareciam. E o quanto que esse cenário, os desafios, eles são muito parecidos, assim, uns com os outros, sabe? Uhum.
Consegue trazer alguns exemplos? Que desafios são esses que tu tem verificado? O primeiro deles diz respeito com relação a questões identitárias da atuação. Quando eu falo de questões identitárias, é entender-se enquanto instituição diante daquela atuação. A política de assistência social, assim como ações humanitárias, elas têm, apesar de encararem os mesmos objetivos, elas têm projeções institucionais específicas para serem executadas. Uma política pública, ela é regrada pelos princípios da administração pública, ela tem toda uma lógica de como se organiza, de como que ela contrata pessoas, como que ela intervém em cenários, como que ela deve acolher os públicos, quais são as responsabilidades que ela assume ao fazer uma execução, o que é muito diferente de um trabalho humanitário ou de um grupo de voluntários, por exemplo. Então, quando as pessoas vão atuar durante cenários, pela ausência de preparo, muitas vezes, ou pela baixa formação específica para atuação em cenários de desastres, as equipes, as pessoas envolvidas, elas acabam indo muito pelos movimentos internos de cada um, pelo achismo, muitas vezes, apesar de ser um achismo embasado em teorias e normativas, mas ainda não há diretriz, não existe ainda, são bem incipientes diretrizes gerais assim que vão dar às lideranças mais robustez para poder fazer a intervenção. Então, falando de forma direta e prática, né, de que eu estou falando? Eu estou falando da equipe do SUAS, né, aquela galera que trabalha no CRAS, no CREAS, na assistência social. Eles têm um objetivo, toda uma organização dentro da política de assistência no Brasil, de assistência social aqui no Brasil, para fazer essa intervenção. Porém, a forma como isso é executado, as pessoas não têm muito claro no momento quando rompe uma barragem, quando o rio enche demais, quando dá muita água e uma quantidade absurda de pessoas é expulsa de suas casas por conta do movimento das águas. E aí eu preciso tomar decisões muito rápidas, muito assertivas, e a política em si, as normativas, elas muitas vezes não prepararam até aquele momento aquele pessoal que está acostumado com públicos específicos, programas sociais, isso e aquilo. E entram num cenário que muita gente se envolve para atuar. E cada um com as suas diretrizes, os seus trabalhos específicos de acordo com o que vem atuando. Por exemplo, movimentos religiosos, igrejas, movimentos sociais que vão atuar com cuidado ao respeito à vida humana, eles vão ter talvez menos limitações técnicas, no sentido de não vão fazer tanta avaliação de cenário, de algumas coisas para oferta de doações, por exemplo. Já a política de assistência social, ela trabalha por critérios básicos a partir da Constituição Federal, em que determina que ela é para quem dela necessita. Então, ela, por prerrogativa, ela precisa qualificar uma necessidade. Então, há uma necessidade de um estudo ali antes, né? Então, tem toda uma logística e uma tomada de decisão que isso impacta numa preparação prévia que muitas pessoas que hoje atuam não só na política de assistência social, mas nesses campos de intervenção humanitária, muitas dessas pessoas às vezes nem foram preparadas para liderar cenários de desastres e são colocadas em pontos de liderança. Não sei se ficou. Sim. O ano passado tu percorreu muitas cidades, mais ou menos quantas? Cara, ano passado, 2024, quantas cidades vai ser um pouco difícil, porque eu estava prestando consultoria para várias frentes distintas. No Rio Grande do Sul, eu tive especificamente no final do ano, eu tive a oportunidade de estar em torno de 22 cidades, mais ou menos, em 2024. Em 2025, eu tive contato com, se eu não me engano, deu em torno de 180 cidades, mais ou menos, eu não tenho certeza do número, outras cento e poucas que foram, eu sei que dava em torno de 47% das cidades do estado, assim, foram cidades que eu pude estar. E em todas elas, esses desafios de conseguir ter uma postura de liderança durante o cenário de desastres, e de liderança que eu falo de definição de direcionamentos, de coordenação de equipes, de estipular o que é prioritário, o que não é prioritário, o que diz respeito à minha atuação, o que diz respeito à atuação do outro, até que ponto eu vou acolher pessoas e animais e demandas de saúde e demandas de trabalho, enfim, de várias outras ordens ali que eu vou colocar tudo numa aba só. Então, muitas cidades, falando especificamente do Rio Grande do Sul, muitas cidades trouxeram isso durante as consultorias,
esses desafios de como conseguir lidar com esses aspectos da interação, da tomada de decisão, da liderança, de como que eu vou envolver voluntários que aparecem, como que eu vou lidar com demandas que são inúmeras e diversos atores deveriam estar mais inseridos, mas muitas vezes eu acabo assumindo enquanto política de assistência social. E quando eu vou lá na frente eu vejo, eu não tinha capilaridade para fazer isso, sabe? Agora, pela tua experiência, como que se faz o trabalho, como que se implementa as políticas da assistência social e de proteção em cenários de desastres? Cara, inicialmente é prevenção, ela parte por planejamento. Então, o estudo da realidade local, da estrutura de como que o meu município possui já instrumentos e ferramentas para lidar com aquilo que possivelmente vai atingi-lo, é o básico. Então, eu preciso, no mínimo, conhecer a realidade da minha cidade. Ah. Quando eu falo de conhecimento da realidade da cidade, eu preciso saber quem são os atores governamentais que atuam aqui, né? Falando sobre o Rio Grande do Sul especificamente, estamos falando de um estado cuja, se eu não me engano, em torno de 80% dos municípios são municípios de pequeno porte, Isso. ou seja, com menos de 20 mil habitantes. Isso. Né? Então a gente está falando de cidades cuja equipe de assistência social é pequena também, é uma estrutura mínima. Normalmente são 2, 3 profissionais ali que lidam com uma cidade inteira com demandas que vêm para lá. Então eu preciso ter uma noção de que quando vier um cenário de desastre, o que eu já tenho de força de trabalho para poder lidar com isso, quais são as estratégias que a gente pode lidar e me preparar para aquilo que é possível, né? Hoje no Brasil, por exemplo, a gente não está falando sobre cenários de erupção vulcânica, algumas coisas assim. Não são cenários pelos quais a gente tem se preparado. Mas a gente precisa se preparar para aquilo que o meu território está suscetível. Então, eu, enquanto assistência social, eu já sei que quando tem granizo, vai quebrar telhados, as famílias vão estar expostas e isso precisa ser articulado. Como que eu vou articular isso? Quais são os lugares? Quem vai ser a primeira pessoa a ser acionada? Então, a gente está falando de um plano inicial de prevenção mesmo. Inclusive, é o que a gente tem, via consultoria, é o que temos trabalhado com as cidades, é a construção mesmo desses aspectos, desses planos aí para atuar. Agora, traz um recorte bastante importante. A maior parte dos municípios do Rio Grande do Sul, 80% pelo menos, são municípios pequenos, até 20 mil pessoas. Isso altera os equipamentos tanto da assistência quanto da saúde e a quantidade de profissionais, de oferta de profissionais dentro desses territórios. Eh, Consegue trazer algum exemplo, talvez não precisa citar o nome da cidade, mas algo que tenha te marcado, nessas tuas visitas e no trabalho que tu fizeste o ano passado e esse ano, pelo Rio Grande do Sul, levando em consideração essas características, são municípios pequenos, as equipes são reduzidas, o acesso à construção das políticas de proteção e de assistência social para desastres ainda não é algo totalmente difundido, assim, de uma maneira muito ampla, embora a gente saiba que o Ministério de Desenvolvimento Social ele esteja fazendo um trabalho excelente, vários manuais que estão saindo recentemente, mas até chegar na ponta, isso tem um lastro, né, isso tem um gap, tem uma demora. O que te marcou mais, assim, nesse teu trabalho? Cara, algo que me chama muita atenção, que tem contribuído muito para cidades pequenas poderem ter algum retorno ou algum enfrentamento, claro, diante disso, é que, como você mesmo disse, apesar do Ministério ele já ter publicado vários materiais, a gente tem hoje uma gama, uma riqueza muito boa de materiais e pessoas bem preparadas para poder auxiliar os municípios. Chegar esse conhecimento até a ponta demora um pouco, mas o que a gente percebeu é que a grande maioria dos municípios de pequeno porte, por mais que eles tenham sido muito afetados, algumas cidades chegaram a ter mais de 70% da cidade inteira Uhum. afetada, apesar deles terem tido todos esses desafios, o processo de acolhimento, de articulação foi muito acelerado e organizado por causa de um fator, o fator da interação comunitária. Havia
uma aproximação entre os serviços públicos e a comunidade muito forte, em que a comunidade ela confiava no trabalho das equipes e ela já possuía em si mesma ferramentas mínimas de enfrentamento, para não estarem tão vulneráveis. O que eu quero dizer com isso? Quando as águas começaram a encher, as pessoas sabiam para qual lugar ir. Elas iam para um local específico, um galpão específico, se organizavam lá. Apesar da equipe ser reduzida, a comunidade conseguia também dar um apoio em demandas que eram do dia a dia. A organização do espaço, fazer uma alimentação, atividades para crianças, algumas coisas que eram feitas durante o período de caos, né? Então, algumas coisas precisavam ser organizadas. Questões de segurança, foram demandas que cidades maiores sofreram muito mais com isso. As cidades muito pequenas, elas conseguiam se organizar, creio eu, acredito, muito por conta do poder de articulação comunitária em prol de um objetivo de se manterem seguros. Então, as pessoas, independente se eram profissionais, os profissionais puderam fazer o seu trabalho com todos os desafios que tinham, mas a integração comunitária facilitou para que pessoas pudessem acessar outros familiares, tivessem um retorno mais rápido para as suas casas, tivessem uma estrutura de proteção e segurança mais bem organizada e mais consolidada. Então, acho que isso foi algo assim que me trouxe muita atenção para como que a gente pode pegar isso aqui e levar para lugares que têm mais desafios de se trabalhar a integração comunitária, que são as cidades maiores, né? Cidades maiores, mais espaço, as pessoas se esbarram menos, elas se veem menos, o dia a dia delas são com rostos mais desconhecidos, cidades pequenas não. É a mesma pessoa que você está vendo lá na padaria que está na reunião de pais lá junto com você tá, porque os filhos são os mesmos, frequentam a mesma escola, que está frequentando a mesma igreja, que está indo, tá fazendo as atividades lá no dia a dia, tudo conjuntamente, né? Então as pessoas se conhecem mais fácil no dia a dia. Acho que essa questão do poder da comunidade foi o que fundamental, assim, para muito do que se teve de resultado positivo. É muito diferente a gente pensar uma cidade que é constituída como um município de 20 mil habitantes e um bairro de uma metrópole Sim, de 20 mil famílias, 20 mil sim, pessoas, né? sim. Porque mesmo que a gente possa fazer ainda um recorte populacional em que nós vamos atender 20 mil pessoas, né? Mas essas famílias, essas pessoas estão organizadas em um município ou organizadas num bairro de uma metrópole, como Porto Alegre ou região metropolitana aqui, pegar Matias Velho, né, em Canoas, quantas pessoas a gente tem em Matias Velho, Roxane? Mais de 100 mil pessoas só no bairro da Matias, né? É maior do que 80% das cidades do Rio Grande do Sul. É isso que Uhum. tá trazendo essa realidade para nós, né? Isso. É, E por que essa dificuldade de manejar nos bairros, então? Acredito mesmo que tem muito a ver até da própria perspectiva de como que a comunidade é construída. Ah, o poder público, ele faz uma gestão a nível municipal. O poder público municipal, a prefeitura, ela lida com o município inteiro. Então, ela não tem uma estrutura de organização por bairro, no sentido de que é uma prefeitura por bairro, por exemplo, é uma mini cidade. Então, as pessoas, por mais que elas estejam ali no mesmo bairro, isso e aquilo, a vida delas não está apenas naquele bairro. Elas precisam acessar serviços públicos que são a não sei quantos bairros de distância, elas precisam fazer compras em lugares diferentes do que o bairro delas, elas trabalham muitas vezes em bairros muito diferentes do que elas vivem, então elas têm a conexão delas com o bairro, existe, mas não é única. Já nas cidades menores, essas interações são sempre todas no mesmo espaço. Eu acredito que isso potencializa a capacidade das pessoas conseguirem ter uma resposta mais ágil diante desses cenários, porque essas pessoas já estão construindo vínculos de apoio social um com os outros há muito tempo, sabe? Há muito tempo. Ah, em todos esses espaços. Claro que eu tô fazendo um comparativo, mas quando a gente vem para cidades maiores, a gente está falando de problemas muito mais complexos também, que dizem respeito à infraestrutura daquele bairro, a como que esse bairro surgiu. As pessoas dali, elas se relacionam entre si ou elas usam o bairro como dormitório,
como que é essa perspectiva dos vínculos comunitários, qual que é a perspectiva do próprio governo em si. Uma coisa que eu falo, que a gente nunca é ensinado a confiar em figuras e estruturas governamentais. A gente nunca, ninguém cresce aprendendo a confiar nos nossos representantes, confiar na estrutura governamental. Isso é um problema. E quando a gente tem isso, quando a gente precisa que o poder público assuma a liderança, coordene, atue para a proteção de vidas, que é o caso do cenário de desastres, a gente tem esse desafio de locais, bairros, esses ambientes, também por conta do distanciamento, às vezes, das equipes e dos moradores. Distanciamento que eu digo relacional, nesse sentido de poderem ter essa conexão de confiança, de ouvir, de não precisar falar 3 vezes a mesma coisa, de chegar a um alerta e entender o que é esse alerta, não é se desesperar mais do que o alerta está trazendo, mas também não é ficar, não é desconsiderá-lo, né? Eu entender exatamente o que é aquele alerta laranja, amarelo, roxo estão me dizendo. Então eu confio na equipe porque eu tenho essa atuação conjunta com eles lá. Entendeu? Entendi, entendi. Agora, Jader, me diz uma coisa. Sei que tu está integrando uma nova organização, um novo instituto. Quais são as perspectivas futuras do teu trabalho dentro desse manejo com consultorias para políticas públicas, assistência social, para proteção, focado em cenários de desastres, né? O que tu prevê para o futuro? O que tu gostarias de construir a partir de agora? O que tu já está desenvolvendo para amanhã, né? Porque agora a gente está falando o seguinte: já respondemos, o Rio Grande do Sul não pode ficar reconstruindo todos os anos. E o que fazemos então? Que perspectiva tu tens dentro do teu trabalho? Cara, acredito que o trabalho, mais que nunca, é um trabalho de fortalecimento com sustentabilidade. Claro. A gente está falando de amparar principalmente comunidades e lideranças, sejam elas governamentais, sejam elas comunitárias, para que nos espaços de comércio, nos espaços de interação urbana, nos espaços de trabalho público, as pessoas estejam cada vez mais conscientes do novo momento que o mundo vive, que é das mudanças provocadas por conta da mudança do clima, e a gente está vivendo um novo cenário de como lidar com a vida de uma forma geral. Então, acredito que as ações que a gente tem, a gente está costurando enquanto instituto, enquanto consultorias, é sim de fortalecimento das lideranças, de fortalecimento de gestão, de governanças, de preparar as pessoas para estarem mais conscientes, entendendo o que é esse cenário, com ferramentas mais concretas e que não venham apenas reconstruir algo, mas reconstruir melhor, de forma que não venham a sofrer no mesmo impacto que sofreriam. Não é que a onda vai deixar de bater, mas ela vai bater em algo mais fortalecido que vai resisti-la melhor. Então não é apenas reconstruir uma casa que caiu, é construir uma casa que vai aguentar aquela quantidade de água e aquela quantidade de chuva. Então a gente está falando de um processo de fortalecer governanças, comunidades, instituições não governamentais, empreendimentos também, empresas, comércio, tudo isso para a gente poder juntar forças para lidar com um cenário que exige de nós adaptação. Isso tem uma coisa que o humano sempre mostrou, é que ele se adapta a realidades distintas, né? Então a gente precisa agora também se adaptar novamente. Cara, difícil isso, hein? É. Porque a gente está falando de transformação cultural. Sim. E também conseguir trazer um entendimento para as pessoas, porque se a gente esperar 5 anos de desastres intercorrentes, né, sem previsão de recuperação mais rápida, a gente perdeu muito da nossa comunidade. A gente tem uma invasão muito grande hoje no Rio Grande do Sul por conta disso, né? E aí queria pensar assim, para esses minutos finais do nosso episódio, quais são os serviços mais necessários na assistência para responder a um desastre, né? O que é mais demandado, assim, né? As principais demandas. E o que tu deixar uma palavra final, uma consideração para os nossos telespectadores. Então, a assistência social, o carro-chefe dela, durante um cenário de desastre,
diz respeito aos serviços de acolher quem foi desalojado ou desabrigado das suas casas. Se o cenário de desastres empurrou famílias para que saíssem de suas casas, elas não têm para onde ir, a assistência social ela possui serviços específicos para isso, para gerenciamento de alojamentos temporários. A acolhida do ser humano, a escuta inicial das suas demandas ali que impactaram toda a sua base de vida, também fazem parte da política de assistência social. Em tese, a assistência social faz o quê? Ela acolhe e ampara para a continuidade. Então, a pessoa que sai da sua casa, ela precisa evadir, né? Ela precisa sair daquele local por conta de risco à sua integridade física, sua vida, independente de como está lá, por conta do cenário de desastres, ela precisa ser escutada por um profissional que vai acolhê-la naquele momento, dando a ela o básico ali para ela poder se abrigar, se proteger, né? Daquela situação de desastre que está acontecendo. Então ela precisa ser escutada para ver como que aquilo impactou a sua vida. Ah, como um médico, muitas vezes, ou uma equipe de saúde, vai fazer os primeiros atendimentos para ver se houve danos físicos, se essa pessoa está com a sua integridade de saúde ali, se foi abalada de alguma forma, o acolhimento psicológico em saúde mental para lidar também com as repercussões disso. Há também os impactos sociais na vida das pessoas. A gente teve aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, algumas cidades em que tiveram vários problemas de cunho social, uma vez que, por conta da chuva, pontes caíram, muitos trabalhadores não conseguiam atravessar para ir até o seu local de trabalho. Por conta disso, a empresa não podia manter cargos lá sem ter as pessoas trabalhando, eles foram demitidos e ficaram lá. Então era o único vínculo de forma de renda que eles tinham para a sobrevivência. Isso iria impactá-los de alguma forma. Então a assistência social é quem faz essa acolhida inicial para ouvir essa demanda. E é imprescindível que ela esteja lá no momento zero da situação. Ela já esteja ali, que ela esteja nos gabinetes, nos comitês de crise, que ela faça parte das tomadas de decisões a nível gerencial total, assim, para poder ouvir e saber como acolher essas pessoas. Porque se a gente conseguir ouvir as pessoas no momento mais inicial possível, quanto mais rápido se escuta, maior é o poder de intervenção diante das demandas sociais das pessoas. Quanto antes eu puder ouvi-las, melhor, tá? E eu acredito que diante disso seria talvez até a fala mesmo sobre o que a gente tem feito, porque realmente é um cenário que eu viajo muito, eu sonho muito com os espaços. E acredito que é uma transformação gigante mesmo no cenário no que diz respeito de mudar culturas, mudar a forma como as pessoas se relacionam com o meio ambiente, com o lixo, tudo isso impacta. Eu não vou entrar em tantas esferas, mas a gente está falando de transformações gigantescas que impactaram o mundo há milênios e estão impactando até hoje. Então, acredito que é um esforço que precisa ser trabalhado nessa direção. Mas é como eu acho que a gente precisa trabalhar. A gente precisa enxergar o final da jornada como um lugar alcançável que a gente quer chegar. Eu quero chegar num ambiente em que a humanidade se relacione com a natureza de forma tão harmoniosa que uma não tem de destruir mais a outra, né? Que a gente consiga viver junto, né? Que uma não se desorganize, que a gente consiga coabitar, como para mim sempre foi a ideia de vivermos aqui de forma harmoniosa. Só que estamos vivendo em guerra em vários aspectos. Então, é como, falando figurativamente, tá? Mas acredito que a gente precisa avançar nesse sentido. Quanto mais pessoas pudermos trazer para esse ambiente em que se vai ter uma perspectiva melhor, vai se prevenir mais com relação a cenários de desastres, vai estar mais atento, a gente vai conseguir um dia mais claro do que o outro, sabe? E até a gente chegar num ambiente mais harmonioso, assim. Meu caro, É isso. obrigado pelo conversa de hoje. Prazer te receber aqui. Pois é, meu. A gente segue conversando daqui a pouquinho, né? A gente tem outros trabalhos ainda para desenvolver, Sim. mas queria falar para vocês que estão nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, que muitos conceitos que o Jader trouxe hoje aqui, se você se interessou, você pode encontrar mais materiais dentro do Ministério de Desenvolvimento Social, dentro da pasta, né, do Serviço Único de Assistência Social, que seria Suas em Calamidades, né, Jader? Suas em Calamidades é a atuação da assistência social em situações de desastres. O Jader trouxe conceitos muito importantes para a gente pensar a transformação de paradigma, né? De parar de responder tanto e começar a prevenir, reduzir danos, como, por exemplo, ações antecipatórias,
É um conceito que a gente já trabalhou num episódio anterior. Se você procurar nosso canal, você vai encontrar. Ações antecipatórias, Jader trouxe reconstruir melhor, que é um conceito dentro do marco de Sendai, das Nações Unidas para a estratégia 2015-2030, formação de governança. Então, são documentos que, se você está interessado em se aventurar mais nas ações humanitárias, o trabalho humanitário profissionalizado, são documentos muito importantes e acessíveis para você conhecer. A gente lança algumas ideias aqui, a gente conversa sobre algumas coisas importantes, mas, claro, o mundo, a universidade do trabalho humanitário está acessível gratuitamente nas plataformas, tanto da Cruz Vermelha, nas plataformas da das Nações Unidas, e vocês podem, então, encontrar mais materiais. A gente encerra essa série de conversas com os profissionais do trabalho humanitário com esse episódio. Então, para nós é né, um elogio tu estares aqui conosco, Jade, podendo fazer o último episódio dessa série com a gente. Obrigado mesmo pela tua participação. Isso significa que o nosso podcast vai acabar, que as nossas conversas vão terminar? Não, agora a gente parte para um novo projeto e eu espero você no próximo semestre. Até lá.